Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o desafio geométrico. É o último tópico do nosso curso e vamos trabalhar o problema do ladrilhamento no plano. Então, gente, para começar esse problema, a gente precisa de alguns conceitos. São vários conceitos geométricos que eu vou trabalhar muito nessa videoaula e a parte mais aprofundada eu vou deixar para o nosso encontro semanal síncrono, ok? Então, gente, primeira coisa, nós vamos trabalhar esse tópico de geometria. Então, é muito importante que vocês deem uma boa estudada, porque esse conteúdo de geometria é muito importante, né, para as séries iniciais, para o ensino fundamental, para o médio, porque é um conteúdo que em alguns lugares é muito pouco explorado. Então, é importante que vocês possam trabalhar essa esse conteúdo. E o ladrilhamento, ele é uma aplicação assim muito fácil de você chamar a atenção dos alunos. Então, de uma certa forma, você tem uma boa motivação para você trabalhar várias definições, vários aspectos da geometria plana. Então, a primeira coisa que eu posso começar definindo é o que é um ângulo, né? O que é um ângulo no plano. Então, um ângulo ele é a junção de duas semi-retas, né? A gente define geralmente com semi-reta, duas semi-retas de mesma origem. Então, a semi-reta R, a semi-reta S. Se essas duas semi-retas estão na mesma origem, eu sei o que é um ângulo. Isso aqui é um ângulo. E aí a gente pode abrir várias definições, né? O ângulo menor, o ângulo maior. Só que o que mais importa é vocês saberem que duas semi-retas com a mesma origem formam um ângulo. E outro tópico muito importante é como eu faço a medida do ângulo. Então, a gente tem várias unidades de medida. A mais importante é o graus, né? Então, eu faço ângulo de 60 graus, essa bolinha aqui. Então, todos os nossos ângulos que nós vamos trabalhar, eles têm medida em graus. A gente não vai trabalhar com radiano, com outra medida aqui nesse curso. Bom, isso aqui é um ângulo. O que seria um polígono, né? Vamos trabalhar muito com polígono nesse ladrilhamento. Então, o que seria um polígono? Quando eu começo a colocar segmento de reta, né? Eu tenho segmento de reta AB. E eu começo a colocar segmentos de reta que tem o final, o início do próximo segmento de reta é o final do primeiro, então tenho AB, BC, CD, D e E, eu digo que eu tenho uma poligonal. Nesse caso aqui eu tenho uma poligonal aberta. Se eu construir uma poligonal, que ela é uma poligonal fechada, para essa poligonal fechada, eu digo que é um polígono. Então, A, B, C, D e E formam um polígono. É uma poligonal fechada, ou seja, o final do último segmento de reta é o início do primeiro. Então, eu tenho uma poligonal fechada, eu chamo essa figura de polígono. Tem várias definições. Estou tentando trabalhar rapidamente, intuitivamente, para vocês levarem isso para o curso. O que seria um polígono convexo? Então, isso aqui é um polígono, mas o que seria um polígono convexo? Polígono convexo é nada mais, nada menos do polígono que tem todas as diagonais dentro dele, né? São diagonais internas. O que é uma diagonal, professor? Ora, diagonal são os segmentos de reta que unem vértices. Para quem não lembra, o segmento é chamado de lado. E vou chamar os pontos de interseção entre segmentos de vértices. Então, eu tenho o lado, tenho os vértices, né? O ponto de interseção entre dois segmentos são os vértices. Então, quando eu puxo
segmentos de reta que unem vértices que não são consecutivos, eu tenho as minhas diagonais. Diagonal. Então, o que acontece, gente? O polígono convexo, né, quando eu falo que o polígono é convexo, significa que todas as diagonais são internas ao polígono. Os pontos das diagonais estão dentro do polígono. Então, eu digo que ele é um polígono convexo. Ah, professor, então dê um exemplo de um polígono que não é convexo. Ó, esse polígono aqui ele não é convexo. Se eu tentar unir esses vértices A e C, essa diagonal vai ser externa. Então, é um polígono não convexo. Isso é bem importante. Agora, quando eu quero trabalhar com ângulos, soma dos ângulos internos. Vou começar pelo triângulo, tá? Eu quero chegar na soma dos ângulos internos de um polígono. Então, se vocês lembrarem lá da tia Terezinha, lá no ensino médio de vocês, no ensino final do fundamental, acredito eu, nós tínhamos como um problema descobrir qual é a soma dos ângulos de um triângulo, né? Então, eu tenho que lembrar quanto é um valor fixo e esse valor é igual a 180 graus. Então, se eu pegar esse ângulo mais esse, né, alfa mais beta mais gama, eu vou ter 180 graus, sempre, para qualquer triângulo. Agora, é importante, né, lembrando que triângulo é o polígono com 3 lados. Agora é importante lembrar, né, que se eu tenho dois segmentos, lembrando, né, que com duas semi-retas, de mesma origem eu tenho um ângulo, quando essas semi-retas coincidem, eu tenho o ângulo de 0 grau, né? Então, é o zero, que as duas semi-retas coincidem. Quando eu tenho as duas semi-retas perpendiculares, ou seja, nesse formato aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho as semi-retas que são opostas, né, elas pertencem à mesma reta base, mas elas são opostas, eu tenho um ângulo de 180 graus. E aí quando eu tenho essa semi-reta e ela está, e eu quero esse outro ângulo, um ângulo maior, esse ângulo aqui é o 270, e quando eu quero medir as duas retas coincidem, mas eu não quero o ângulo menor, que é 0, eu quero o ângulo maior, eu tenho o ângulo de 360 graus. Então, o ângulo que faz uma volta completa no plano é um ângulo de 360 graus, e isso é muito importante para esse curso. Então, vemos que se eu somar os ângulos internos de um triângulo, eu tenho 180 graus, né? O ângulo raso. Então, agora eu estou procurando saber quanto é que mede a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados. Então, meu n agora é 5. Eu tenho um pentágono. A soma de todos os ângulos, alfa, beta, gama, delta, epsilon, soma desses 5 ângulos aqui vai ser igual a quanto? Ora, para descobrir isso, é fácil a gente pode começar tentando a dividir, se a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, vamos tentar dividir esse pentágono em triângulos. Então vejam, então eu consigo dividir esse pentágono em 3 triângulos. Então, cada um dos triângulos, a soma dos ângulos internos eu já conheço. Então, basta pegar 3 vezes e multiplicar por 180. Por quê? Porque cada triângulo tem 180 graus. Se eu somar 180 mais 180 mais 180, eu vou ter 3 vezes 180, que é o número a soma dos ângulos desse pentágono. Se vocês pensarem que n é igual a 5, então 3 é 5 menos 2, correto? Então, uma fórmula que a gente poderia fazer por indução, a fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados é pegar o número dos lados do polígono, diminuir por 2 e multiplicar por 180, porque eu consigo
sempre decompor, se tem N lados, eu consigo decompor esse polígono em N-2 triângulos. Não estou acreditando muito no senhor, professor. Vamos fazer com hexágono? Se eu pegar o hexágono regular, uma hora vai sair. O hexágono regular, ele tem N igual a 6 lados. É o hexágono, certo? Então, eu consigo decompor em quantos triângulos? 2, 3, 4. Ora, deu certo. É 4 vezes 180, né? E 4 é 6 menos 2 vezes 180. Ou seja, para o hexágono também serve. É n menos 2 vezes 180. Então, essa é uma fórmula que vamos usar muito no problema do ladrilhamento, né? Nosso desafio geométrico. E agora, a pergunta que não quer calar é, mas e se esse polígono for regular? E aí entra uma outra definição. O que é um polígono regular? Um polígono regular, ele é um polígono que ele tem os lados são todos iguais. Então, se um lado é L, os outros lados são L. Desculpa que o desenho não é muito perfeito, mas se esse for um pentágono regular, os lados estão todos iguais a L. E vai acontecer que os ângulos todos também serão iguais a alfa. Se esse aqui for alfa, esse aqui é alfa, esse aqui é alfa, esse aqui é alfa. Então, se eu quiser calcular a soma dos lados desse pentágono, eu vou fazer alfa mais alfa mais alfa mais alfa, ou C mais alfa são 5, né? Ou seja, a soma é 5 alfa. E eu também sei que a soma vai ser n menos 2 vezes 180. Então, lembrando que o meu n, nesse caso, ele vale 5. Então, 5 alfa. Então, meu ângulo vai ser n menos 2, o n é 5, menos 2 vezes 180, dividido por 5. Olha, que bacana. Então, para um polígono regular de n lados, né, se ele é regular, os n lados são iguais, o ângulo alfa desse polígono, a fórmula já é n menos 2, eu sei o n, né, vezes 180, dividido por n. Nesse caso, o n era 5, tá? Então, essa é a fórmula do polígono regular de n lados. Então, gente, eu estou passando rapidamente por essas informações, mas todas as informações estão bem explicadas e bem detalhadas no fascículo, né? No livro base. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês repassem com os tutores, coloquem as dúvidas na plataforma, porque o foco desse curso é trabalhar o ladrilhamento, e eu estou tentando fazer uma revisão bem rápida para fazer trazer uma lembrança para vocês desse conteúdo que é antigo, para a gente começar com uma certa base. Então, vamos trabalhar a questão do ladrilhamento. Lembrando que todas essas fórmulas, essas informações, essas definições, elas vão aparecer em algum momento no ladrilhamento. Tem um applet que eu coloquei na plataforma para vocês, que é um applet em GeoGebra, um programinha em GeoGebra, pronto já na internet. E eu trouxe para vocês porque ele é muito interessante e ele traz já o ladrilhamento pronto para a gente fazer. É muito interessante. Então, se vocês olharem aqui, eu escolhi para triângulos regulares, mas ele faz o ladrilhamento com quadriláteros, com pentágonos, com hexágonos e com outros polígonos, tá? Então, o ladrilhamento, eu vou clicando aqui e posso ir girando. Eu clico, eu posso ir movimentando esses triângulos aqui e eu posso ir girando e encaixando esses triângulos aqui para meu ladrilhamento ficar perfeito, né? Cobrindo esse plano. Já tem mais ou menos uma cola aqui para mim de como é o ladrilhamento usando esses triângulos. São triângulos regulares. Então, esse tipo de ladrilhamento, gente, ele é um ladrilhamento bem comportado. O que é um ladrilhamento bem comportado? São 3 regras que vocês não podem esquecer.
Para o ladrilhamento ser bem comportado, os polígonos devem ser regulares, de um ou mais tipos. Então, o que é um polígono regular? É um polígono que os lados são todos iguais, têm a mesma medida, tá? Não são iguais, têm a mesma medida. Pode ser triângulo com hexágono, com quadrado, então pode ser de vários tipos, mas os lados eles têm que ser todos de mesma medida. Então são polígonos regulares. A primeira coisa. A segunda coisa, um ladrilhamento, a interseção dos polígonos ela tem que ser sempre um lado ou um vértice. Então, significa que eu não posso fazer isso aqui para construir um ladrilhamento bem comportado, porque eu estou fazendo a interseção entre esses dois triângulos, não é um lado ou um ponto, né? Um vértice. Tem parte interna dos dois triângulos coincidindo. Então, para que esse ladrilhamento seja regular, eu tenho que fazer eles, colocar eles bem justapostos. Nesse caso aqui, eu tenho que a interseção são só lados e vértices. Então, por exemplo, se eu construir mais alguns triângulos aqui, então eu tenho que carregar esses triângulos de modo que, por exemplo, esses dois triângulos aqui, a interseção deles é só vértice, e desses outros dois são vértices e lados. Então, isso aqui é um exemplo de ladrilhamento regular, onde eu vou trabalhar com polígonos que as interseções são só vértices ou lados. Tudo bem? Então, é muito importante essas definições. Polígonos são ladrilhamentos bem comportados, tá, gente? Ladrilhamentos bem comportados. Então, deixa eu organizar aqui. Então, eu posso ir construindo, tudo bem? Agora tem uma última condição para que o meu ladrilhamento seja bem comportado. E a condição é que a ordem, né, olhando para cada vértice, quando eu fizer uma volta ao redor desse vértice, a distribuição dos ladrilhos ela tem que ser sempre a mesma, não pode mudar. Então, deixa eu mais ou menos explicar para vocês como é que funciona essa questão da ordem, né? Essa distribuição tem que ser a mesma. Ó, vejam, se eu escolher esse vértice bem aqui, ó, presta atenção nesse vértice. Prestando atenção nesse vértice, se você fizer uma volta ao redor desse vértice, eu tenho sempre triângulo, 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 triângulo. Então, a ordem é só triângulos ao redor. E isso tem que acontecer para todos os pontos do ladrilho, do ladrilhamento. Tem que olhar para todos os pontos e eles têm que ter a mesma ordem. Então, eu poderia ter um ladrilhamento com vários tipos de polígono, né? Então, gente, eu poderia continuar trabalhando essa figura para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, nas diagonais, e eu tenho sempre a mesma disposição em cada um dos vértices. Cada um desses vértices aqui, né, de junção dos polígonos, eu consigo ver que tem a mesma ordem. Qual é essa ordem? Quadrado, triângulo, quadrado, hexágono. Aqui também, quadrado, triângulo, quadrado, hexágono. Quadrado, triângulo, quadrado, hexágono, e assim sucessivamente. Então, a distribuição ao redor, né, de cada um dos vértices, que é junção evidente de dois ou mais polígonos, eu vou ter a mesma ordem num ladrilhamento bem comportado. E o que seria um ladrilhamento regular? Eu já falei em ladrilhamento bem comportado, que são 3 condições. Ladrilhamento regular é só que todos os ladrilhos são congruentes, ou seja, de um único tipo, né? Agora, os quase regulares e os semi-regulares, né, é a mesma coisa, tá? Quase regulares ou semi-regulares, eu posso ter mais 2 tipos ou mais.
Então, esse tipo aqui que eu estou apresentando para vocês, ele é um semi-regular. Agora, se eu tivesse um ladrilhamento só de triângulos, que nem aquele que eu estava construindo, eu teria um ladrilhamento regular. E para fechar, eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção que é muito importante essa definição do ladrilhamento bem comportado. Tem que lembrar que eu tenho polígonos regulares, que pode ser um ou mais tipos. Eu tenho a interseção entre os polígonos, um lado ou um vértice. E tem que, olhando para os vértices de interseção entre os ladrilhos e girando ao redor desse vértice, eu tenho que ter a mesma ordem para todos os vértices de interseção. Então, eu acredito que eu consegui abordar muito conteúdo. Vou tentar tirar as dúvidas na nossa aula semanal, nosso encontro síncrono semanal. Procurem estudar, ler o material base e fazer as atividades da semana. Nos vemos na nossa próxima videoaula, que vai ser a nossa revisão para a prova. Até a próxima e muito obrigado.